Olá, boa tarde, tudo bom? Consegui, André. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo, tô animado aí? Eu só tô, tá meio vazio aqui. Tranquilo, é assim mesmo. Se você quiser, eu fico aqui até você conseguir projetar as coisas, se quiser fazer os testes aqui, aproveito que posso ficar aqui um pouquinho. Tá bom. Se não tiver ninguém presencial, acho que eu vou seguir pelo Zoom no meu computador mesmo. Ah, tá, porque o daí que você não consegue acessar é isso? Não, oiê, a Angela chegou. Ah, Peraí, vou tá, falar com ela rapidinho. tá bom.
Oi, pessoal. Vocês conseguem ouvir a gente? Alô? Oi? Vocês estão ouvindo a gente? Aí. E depois eu por lá. Obrigada. Qualquer coisa, me chama para passar mais 2 salas. Tá bom, obrigada. Pessoal, é uma sessão híbrida. A câmera ela está procurando alguém, eu estou aqui, ó. A gente vai esperar para ver se algum participante entra presencial. E aí, caso ninguém entre presencial, eu fecho essa câmera para ela não ficar deixando vocês tontos. Oi, Nina, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Eu me inscrevi presencial, só que acabou que hoje ficou corrido para poder ir para aí, porque eu estou indo embora hoje daqui a pouco. Então eu acabei ficando online mesmo. Não tem problema. Como eu vi que a sessão era híbrida, né? É. A gente espera mais uns 3 minutinhos. Tudo bem. Eu estou colocando aqui, já deixando os vídeos engatilhados, tá bom? Tudo bem. Oi, pessoal. Quem está por aí? Laisiana, Mariana, Nina e Rodrigo, vocês vão apresentar artigo? Sim. Eu e o Rodrigo estamos em um dos artigos. Tá certo. Qual que é, Nina, por favor? Deixa eu pegar aqui o título bem A gente tem certinho. 4 artigos aqui. Segurança alimentar e os programas Insegurança alimentar e os programas sociais. Tudo de Isso. caso do município de Ponta Grossa. Isso. Esporte e lazer no Programa Nacional de Assistência Estudantil. Tem algum autor aqui presente? A gente tem Violence Against Women. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar esse. Tá bom. Violence Against Women.
Gestão da qualidade de serviços públicos, uma aplicação do modelo cercal no estado de Piauí. Tem alguém aqui na sala que é autor desse artigo? Mariana, você está ouvindo a gente? Eu tô. Eu acabei de responder que eu vou apresentar Ai, o bairro nossa. seguinte. Olha que louca. Laisiana, você está ouvindo a gente? Laisiana, a gente não está te escutando se você estiver falando. Ah, então tá certo. Você é a autora, Laisiana, desse artigo Gestão da Qualidade de Serviços Públicos? Não? Acho que sim? Ah, então tá bom. Então, eu acredito que todos os participantes estão online. Eu vou preferir fazer do meu computador, então, gente. Então, eu vou sair muito rapidamente da reunião e já vou ingressar no meu computador, tá bom? Aí vocês conseguem me ver direitinho na câmera, acho que fica mais confortável. Por favor, não saiam. Já volto. Olá. Agora vocês estão me ouvindo? Sim? Eba. Perfeito, então, gente. Com muito prazer, eu sou a Ana Luísa, eu vou ser a debatedora aqui dessa sessão, e, por enquanto, a moderadora também. Como a gente já tem 3 minutinhos aí avançado do tempo, eu vou pedir, então, licença para vocês, para a gente já começar. E eu vou fazer a seguinte dinâmica, tá, gente? Eu vou compartilhar a tela com um vídeo, vou exibir o vídeo. Se alguém que estiver aqui na sala quiser apresentar sem ser com o vídeo, quiser pegar o PowerPoint e fazer a apresentação, fica à vontade, tá bom? Só que vai ter os mesmos 8 minutos. Depois disso, a gente abre para 8 minutos de perguntas, comentários gerais, enfim, para cada um desses artigos, e ao final a gente abre para um debate geral, para comentários, enfim, que a gente achar melhor. Deixa eu só ver aqui, temporizador. Então, tá bom, eu vou começar com a ordem que aparece aqui para mim no próprio SEMEAD. E aí, qualquer coisa, vocês me avisam se tiver alguma restrição de horário, enfim. Enquanto isso, gente, eu vou colocar aqui para vocês no chat o link da avaliação da sessão, tá bom? Se vocês puderem, por gentileza, preencher. E ao final da sessão eu vou mandar para vocês um link da sala de networking, então vocês estão super convidados se quiserem entrar lá para conversar com outras pessoas e tudo mais, tá bom? A gente sabe que às vezes no online a gente perde um pouquinho, né, desse calorzinho das conferências, então... Vamos começar com o Insegurança Alimentar e os Programas Sociais, tudo bem?
e os participantes. Vocês conseguem ouvir, gente? Estão Então, vendo? boa tarde a Tudo certo, né? Então tá bom. todos. É uma alegria estar apresentando o nosso trabalho no CMEA 2021. Parabenizo a todos os organizadores e os participantes do evento. Nós, eu, Gabriela Cristina Kowalchuk, a doutora Augusta Pelinski, a doutora Mirna de Lima Medeiros e o Rodrigo Pereira Leite, vamos falar sobre insegurança alimentar e os programas sociais, um estudo de caso no município de Ponta Grossa, Paraná. Então, houve uma intensificação das vulnerabilidades sociais existentes no Brasil com a pandemia do coronavírus, em que a queda do emprego e a renda ensejaram num agravamento das carências sociais, especialmente as pessoas que já se encontravam em piores condições socioeconômicas. Então, para romper com esse processo intensificado pela pandemia, as políticas e os programas sociais se mostram essenciais, constituindo a forma do Estado proporcionar a garantia dos direitos fundamentais, em especial dos direitos sociais. Nesse sentido, se objetiva analisar a importância dos programas sociais na mitigação da insegurança alimentar durante a pandemia do Covid, observando os domicílios mais vulneráveis de Ponta Grossa. Utiliza-se o método Propensity Score Matching, que ele cria um grupo estatisticamente similar, de forma que o diferencial de inserção na insegurança alimentar se apoia apenas no fato de participar ou não do programa social, e não por características endógenas dos domicílios. Então, as políticas públicas são formas do Estado proporcionar a garantia dos direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais. A partir da Constituição Federal de 1988, houve uma ampliação das políticas sociais no Brasil para atender às demandas da população. Com esse avanço, surgiu a necessidade de monitorar e avaliar os programas governamentais a fim de verificar se os recursos eles estavam sendo empregados de maneira satisfatória e o público-alvo estava sendo realmente beneficiado. Então, foram acessados pela população mais vulnerável do município de Ponta Grossa 8 programas sociais, o benefício da prestação continuada, o benefício bolsa do programa Bolsa Família, a cesta básica, o auxílio emergencial, além dos programas municipais, como o programa Feira Verde, o auxílio gás e o auxílio mercado. Eles foram analisados a fim de verificar a importância dessas ações na mitigação da carência alimentar da população e compreender suas falhas, o tempo de maturação e o seu alcance. Então, em relação ao método, objetivando analisar a importância dos programas sociais para mitigar a insegurança alimentar durante a pandemia, foi utilizado dados de uma pesquisa realizada por Heider et al. Em 2022, construída a partir de uma amostra probabilística de 302 famílias, no total de 5.305 famílias, as quais representam a população total atendida pelo benefício eventual do auxílio alimentação de Ponta Grossa. Então, considerando a escala brasileira de insegurança alimentar, classificou-se os domicílios em insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave. Foi utilizado o método Propensity Score Matching para avaliar a importância desses programas sociais na mitigação da insegurança alimentar, que é uma estratégia empírica eficiente para avaliação dos efeitos de um programa social sobre determinada variável. Então, quando a unidade de análise I, que nesse caso são os domicílios que acessaram programas sociais, é beneficiada por determinada política versus quando ela não é. A diferença obtida nessa variável de interesse consiste no impacto das políticas públicas. Então, quanto aos resultados que obtivemos, identificados os programas sociais acessados por essa população durante a pandemia, foi correlacionado com o grau de insegurança. De todos os domicílios, 24% não acessou nenhum programa ou política disponível. Então, isso se deve a fatores como desconhecimento, a falta de acesso ou escassez de recursos tecnológicos. Relacionando o acesso aos programas e políticas disponíveis versus a insegurança alimentar, 20,81% das famílias que estavam em insegurança alimentar não acessaram nenhum benefício. Ou seja, parte considerável das famílias em situação de fome não estavam amparadas por nenhum programa ou política social. Sobre cada programa com diferentes graus de insegurança alimentar, se observou uma baixa correlação de acesso de um programa social versus o outro programa. Apresentaram maiores associações o Auxílio Mercado, a Feira Verde e o Auxílio Gás. Que quando acessado um desses, os outros dois eram acessados também.
Isso se justifica porque eles são voltados de forma específica para a alimentação, mas ainda assim, o acesso da população vulnerável a esses benefícios foi bem baixo. Boa parte dos domicílios mais inseridos na insegurança alimentar não foram beneficiados por programas sociais. Para analisar aqueles que foram beneficiados e tiveram menor grau de inserção na vulnerabilidade alimentar, estimou-se o método Propensity Score Matching. Então, como se vê na tabela, o resultado indica que os domicílios acessarem pelo menos um programa social tem-se uma retração da insegurança alimentar da população vulnerável de Ponta Grossa. Isso evidencia a importância dos programas sociais nesse processo. Ao acessar um programa social, se identificou que, quando um domicílio é beneficiado por um programa, diminui seu grau de carência alimentar. Quando analisada a ampliação do acesso aos programas sociais, aqueles que estavam em dois benefícios sociais, apresentaram um impacto maior na redução dos níveis de insegurança alimentar, que é o negativo 0,08, superior ao valor obtido quando se considerado apenas um, que é o negativo 0,05. E 3 a mais programas não se mostrou significativo. Isso pode estar atrelado à própria magnitude dos recursos que não seriam suficientes para mitigar a fome. Então, diante do objetivo do artigo, se verificou que os programas sociais eles são essenciais ao rompimento da vulnerabilidade alimentar, de modo que quando um domicílio acessa pelo menos um programa social, ele tende a retrair o nível de insegurança alimentar. Mas grande parte da população inserida na insegurança alimentar grave não foi assistida pelos programas sociais. Então, se faz necessário repensar as abrangências e o funcionamento dos programas, a fim de atender o maior número de pessoas com grau de insegurança alimentar e beneficiar satisfatoriamente o público-alvo desses programas governamentais. Então, essas são algumas de nossas referências. Muito obrigada e até a próxima. Legal, muito obrigada aos autores. Agora nós temos 8 minutinhos aqui para perguntas, comentários, considerações, o que mais a gente quiser falar, tudo bem? Oi, Ana. Eu queria complementar, vocês estão me ouvindo? Eu queria só complementar, primeiro me apresentar, né? Eu sou a professora Mirna de Lima Medeiros, né? Sou professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas. E a Gabi, que acabou de apresentar, é nossa aluna de mestrado, assim como o Rodrigo, que está aqui, né? A Gabi não pôde estar, assim como o professor Augusto também não pôde. Eu queria só contextualizar essa pesquisa que está dentro de um outro projeto maior, que a gente fez com a população vulnerável de Ponta Grossa com relação à segurança alimentar e à pandemia. E essa pesquisa, a gente resolveu aprofundar na questão dos programas sociais, tendo em vista a importância que a gente acha que eles têm, e foi comprovada que tem, de fato, né, que sem seria pior ainda, apesar de ainda faltar muito, ainda alcance, né? Muita gente não tem acesso por diversas razões, e aí a gente teria que investigar quais são elas, né? Mas a gente verificou que tem sim um impacto positivo, né, na mitigação da insegurança alimentar. Portanto, novas ações, novos programas e melhorias nessas ações devem ser implementadas. E uma coisa que aconteceu foi que a prefeitura nos ouviu, né? Uma das nossas preocupações foi devolver esse relatório para a prefeitura. A prefeitura nos ouviu e, inclusive, já mudou alguns dos programas, ampliando a possibilidade de adesão dos vulneráveis, e, enfim, né? A gente já viu algum tipo de mudança em decorrência dessa pesquisa. Só queria deixar registrado, assim. E aí também convido vocês, vou colocar ali no chat, tem um relatório da pesquisa maior, é um relatório sintético, né? Tem várias outras coisas além do que a gente aborda no artigo, e no artigo a gente aborda essa questão de forma mais aprofundada, realizando um Propensity Score Matching que não está nesse relatório, mas no relatório tem outros dados, como, por exemplo, a questão da segurança alimentar antes e depois da pandemia, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa que foi só da pandemia, já existia, né, uma população em insegurança alimentar no município,
Contudo, a gente verificou que havia aí 30% da população vulnerável que foi pesquisada estava em segurança alimentar. Depois da pandemia, isso foi para 3%. Isso significa que 97% dos entrevistados estavam em insegurança alimentar leve, moderada ou grave, que seria a própria fome. Então, a gente ficou bastante alarmado com esses resultados e resolveu cruzar com essa questão dos programas sociais para apontar que, olha, a gente precisa dos programas sociais para tentar melhorar essa situação. Acho que essa é a principal questão aí que eu queria adicionar. Não sei se tem alguma questão. Eu não tenho questão, só queria parabenizar, achei o trabalho muito bom. Obrigada, Mariana. Eu estou interessada no seu também, achei interessante o título. Ainda temos 4 minutinhos aí para perguntas, considerações. Bom, deixa eu fazer minhas considerações, então. Mirna, é o Rodrigo, né, que é do artigo. Queria parabenizar vocês que estão aqui, por favor, estendam esses parabéns para os outros autores. Essa não é a minha área de especialização, mas eu achei muito interessante o trabalho de vocês, parabéns. Os meus comentários eles vão ser mais gerais em relação a essa temática mesmo, assim. Então, acho que a questão da insegurança alimentar, ela ficou muito gritante, né? Eu trabalhei num projeto de consultoria em 2020, acho que foi 2020, sobre insegurança alimentar e levantando vários aspectos, né, em relação a como que os fatores, né, que acabam levando à insegurança alimentar de forma geral, né? Então a gente sabe que tem uma correlação bem grande com renda, e muitas vezes com região onde você vive, se é rural, se é urbano, né, se com raça, com gênero, a gente sabe que tem aí populações que são mais vulneráveis, né, que acabam sendo acometidas pela insegurança alimentar. E a gente também viu que por causa da pandemia isso aumentou, né, como a Mina comentou. Então, o meu questionamento fica como que a gente faz para sair desse buraco, né? Porque a gente tem um desafio enorme, não só de insegurança alimentar, mas de desemprego, de renda, de educacional, porque a gente sabe que também, por causa das aulas online, a qualidade da educação muitas vezes ficou comprometida, né? E aí a gente tem muitos anos aí para ainda vai ver quais vão ser os efeitos disso tudo aí na nossa história, né? E fiquei aqui pensando, Mirna, se esses resultados que vocês chegaram, se a gente já consegue fazer algum tipo de recomendação ou alguma modificação, alguma sugestão, por exemplo, para aumentar o número de pessoas em segurança alimentar, né? Se vocês já conseguiram encontrar alguma coisa nesse sentido. Bem boa a questão, Ana. A gente teve a preocupação de, ao finalizar o relatório, a gente colocar algumas recomendações. Então, nesse link ali que tem os resultados sintéticos, a gente colocou algumas recomendações e as entregou ao poder público. Entre essas recomendações, a gente apontou algumas questões relacionadas aos programas que já existiam no município, como o programa Feira Verde, que é um programa de troca de alimentos por materiais reciclados. A questão do próprio restaurante popular, Vale Gás, tem alguns benefícios que são bem específicos ali, até o Rodrigo e a Gabi listaram eles e fizeram a descrição bem detalhadinha deles, para poder falar sobre esses programas e a importância de ampliá-los, né? Porque justamente, se 24% da população não está acessando e estão em insegurança alimentar, por que não? Né? Então, a gente apontou isso para o poder público,
né, e a gente acredita que é uma das principais questões. O poder público respondeu, mesmo que timidamente, ampliou o Feira Verde, por exemplo, ampliou o acesso, está repensando algumas questões da localização do restaurante popular, que entra em conta o que você falou da questão da localização, porque a população vulnerável não está no centro da cidade, né? Está na periferia. E onde fica o restaurante popular? No centro. Então, né, tem alguma coisa errada, que se eu vou ter que pagar uma condução, eu não vou conseguir comer igual, né? Então, tem uma série de questões que a gente apontou com relação aos programas existentes. Apontamos algumas sugestões para além dos programas existentes, como a questão de uma renda mínima, outras questões que dependem muito de orçamento e de apoio da Câmara, lei sancionada para poder ser viabilizada, e a gente entende que é melhor que tentem fazer pelo menos o pouco que estão fazendo melhor do que não fazer nada, né? Então, isso foi uma das questões. E outra das questões vem de encontro a uma outra esfera, que é a esfera da sociedade civil, né? Que a gente viu que muitas organizações têm trabalhado e muito para mitigar a fome, né? Principalmente instituições religiosas, né? Que têm atuado aí nessa frente. A gente também fez um outro trabalho, que também está lá no site do programa de pós-graduação, falando, né, com essas instituições o quanto que elas aumentaram a demanda, e aí algumas empresas estão agora também apoiando essas instituições para que elas possam fazer alguma coisa, mesmo sabendo que o papel não é da sociedade civil, é dever do Estado garantir o direito à alimentação adequada, né? Mas ainda assim a gente vê que tem que ser um conjunto, porque a situação está muito grave. Então a gente apontou essas questões e alguma coisa já está sendo feito, né? Mas é aquela coisa, né? A gente demorou um tempão para sair do mapa da fome, agora mergulhou para sair de novo, vai aí um bom tempo de novo. Até porque outras questões se agravaram, né? A questão da renda, a questão do desemprego, a questão dos valores das coisas, né? Que estão em ascensão, enfim, né? Mas é uma das coisas que a gente tem endereçado no grupo e a gente tem tentado fazer essa devolutiva de forma que não fique só estudo por estudo, mas sim que a gente devolva para o poder público e fale, olha, população, a situação é essa, né? Então a gente também fez um evento disseminando as informações que a gente compilou, enfim, a gente tenta fazer pelo menos um pouquinho para fazer a nossa parte. Ai, que lindo! Temos um visitante ilustre. Um Eu já autor tinha tentado também. tirar aqui, mas tá Deixa tá ele, querendo Mariana, participar. quer assistir, quer ser acadêmico. Obrigada, viu, Mina? Se a gente não tiver mais nenhuma consideração sobre esse tema, eu vou pedir licença para vocês para a gente seguir para o próximo trabalho, tá bom? Eu vou só fazer uma consideração, porque eu tenho estudado um pouco sobre as ativações e as desativações de capacidades estatais, e eu acho que é muito interessante esse cruzamento entre essas abordagens com esse tema, porque, assim como os temas que a gente pesquisa, né, enfim, né, eu tenho pesquisado ultimamente, a gente vê muito que essas desativações das capacidades estatais acabam influenciando demais, né, nessas inseguranças, assim, das próprias políticas sociais. Então, é interessante, assim, pegar esse momento temporal de fazer essas comparações para entender de que forma e qual é o impacto também, né, que as próprias agendas governamentais têm no processo das políticas, né, na implementação das políticas das próprias instituições, né. Legal. Nós vamos agora, então, para o trabalho Esporte e Lazer no Programa Nacional de Assistência Estudantil, revisão sistemática da literatura, que é o Renato? Desculpa, gente, eu não lembro agora. Isso, é eu e a Natália. A Natália é essa que está com você. Isso, Tá do certo, lado. então. Deixa eu compartilhar o vídeo aqui. O esporte e o lazer no Programa Nacional de Assistência Estudantil, revisão sistemática da literatura. Meu nome é Natália,
Eu sou mestranda em Administração Pública pela Universidade Federal da Grande Dourados e, juntamente com meu orientador, Dr. Renato Fabiano Sintra, também da Universidade Federal da Grande Dourados, apresentamos esse trabalho. A desigualdade socioeconômica afeta diferentes aspectos da vida do estudante. Para tanto, surgiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que visa minimizar os impactos dos fatores socioeconômicos na permanência dos estudantes no ensino superior. O Decreto 7.234 de 2010, que regulamenta o PNAES, prevê que a assistência estudantil deverá ser realizada em 10 áreas prioritárias: moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, de altas habilidades e superdotação. Existem relatos na literatura de que o esporte e o lazer não é desenvolvido em todas as instituições federais de ensino superior. Também existem poucos estudos na área e é uma temática ainda pouco pesquisada. Portanto, apresenta-se campo oportuno, dado a relevância do tema e a necessidade de desenvolver ações esportivas em âmbito da assistência estudantil. A política de assistência estudantil. Ela visa ampliar condições de permanência dos jovens na educação superior pública. Então, hoje, o PNAES ele é a principal ferramenta orientadora e disciplinadora da política de assistência estudantil. E as ações são definidas no decreto, mas não as formas de execução. Assim, cada instituição tem autonomia para decidir como serão gastos esses recursos. E o que se percebe é um foco, um processo de bolsificação da assistência estudantil. Políticas públicas de esporte e lazer no Brasil. A Constituição de 1988 estabeleceu o esporte como direito individual e o lazer como direito social e dever do Estado. A Constituição também afirma que recursos públicos serão destinados prioritariamente para o esporte educacional e, em casos específicos, ao esporte de alto rendimento. Entretanto, existe uma tendência à supervalorização do esporte de alto rendimento. O método utilizado para a realização dessa pesquisa foi uma revisão sistemática da literatura, onde buscamos as principais bases de referências as palavras assistência estudantil e PNAES, ou PNAES e esporte, PNAES e lazer. Os principais resultados. Tivemos 7 grupos. O primeiro avalia a implementação da política de assistência estudantil em uma visão ampla de atendimento das necessidades dos seus alunos, que não se restringe à concessão de auxílio financeiro e manutenção básica do aluno. Composto por Assis et al., Bezerra, Eloy, Oliveira e Silva. O segundo grupo propõe diretrizes às ações de esporte e lazer nas IFES, que é composto por Castilho e Dili. O terceiro grupo discute as diferentes concepções de assistência estudantil que têm sido propostas como resultado das discussões desenvolvidas ao longo dos anos, composto por Dutra e Santos. O quarto debate o papel das IFES na formulação de políticas de lazer e de esporte, composto por Pereira, Pereira e Silva, Ribeiro, Ribeiro e Marim, Silva et al. O grupo que analisa as relações existentes entre as políticas de assistência estudantil e o desempenho acadêmico do aluno, composto por Costa e Silva. O grupo verifica quais ações prioritárias do PNAES as IFES estão realizando, composto por Fava, Lima e Ferreira, Luzes, Oliveira, Reis, Souza e Costa. E, por último, o grupo que avalia o perfil e as dificuldades emocionais e os problemas enfrentados pelos estudantes, composto por Meirelles, Silva e Rabelo. Então, os principais resultados encontrados demonstram que as ações mais realizadas entre as 10 prioritárias do decreto do PNAES estão ligadas às áreas de alimentação, moradia e transporte. Com relação ao esporte e ao lazer, observa-se que pouca coisa tem sido feita em razão da escassez de recursos para o atendimento dessas demandas.
E existe uma tendência da política de possuir um caráter meramente assistencialista, talvez pela limitação do orçamento ou falta de reconhecimento da importância ou da relação do esporte e do lazer com o rendimento acadêmico, formação e retenção do discente. Como conclusão, a quantidade de estudos voltados para essa temática de esporte e lazer na política de assistência estudantil ainda é ínfima. Não foi possível trazer estudos internacionais sobre a temática, pois não foram encontrados nas bases utilizadas nesta pesquisa os trabalhos a respeito de esporte e lazer no âmbito da assistência estudantil. Porque os poucos trabalhos encontrados sobre essa temática na assistência estudantil têm como foco questões relacionadas ao abuso de substâncias tóxicas, como álcool e outras drogas, bem como sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Então, fazem-se necessárias novas explorações e relações na área, visando um maior esclarecimento sobre o porquê desse padrão assistencialista de gestão da assistência estudantil e o que poderia ser feito para produzir mudanças nesse paradigma. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a produção dessa apresentação. E muito obrigada a todos. Parabéns aos autores. A gente tem agora 8 minutos para perguntas, considerações. Renato e... Desculpa, eu esqueci seu nome. Natália. Natália, obrigada. Renato e Natália, se vocês quiserem complementar alguma coisa sobre o artigo que não deu tempo, que vocês se lembraram depois, podem ficar à vontade também. Temos 8 minutos. Vamos aguardar as perguntas e aí as contribuições e aí a gente explana. Eu tenho uma curiosidade. Normalmente a gente faz uma revisão de literatura porque a gente quer estudar mais o assunto e depois aprofundar alguma questão específica. Eu queria saber se esse estudo ele já é um início de alguma outra coisa, se já tem uma proposta sendo pensada, alguma coisa nesse sentido, né? Então é mais uma curiosidade, assim. E além disso, eu fiquei bem, né, reflexiva com relação, né, ao marco temporal ali das publicações, quando você vê que em 2022 que apareceu essa questão do bem-estar, do psicológico, etc., que eu acho que tem a ver também com a pandemia, né, provavelmente. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho disso também. Esse trabalho de revisão sistemática a gente fez, que já vai ser desenvolvida a minha dissertação do mestrado, que vai ser nessa seara do esporte na política de assistência estudantil. Né? Então, inclusive, eu já estou escrevendo um outro artigo que fala mais, assim, especificamente do orçamento, né, para essas políticas, de qual, do orçamento do PNAES, inclusive, qual parcela do orçamento do PNAES que está sendo utilizado para essa questão do esporte na assistência estudantil, né, do lazer também. Então, é isso, ele é uma introdução, né, é o início da dissertação. E também tem algumas questões que a gente tem um grupo de pesquisa aqui que desde 2018 a gente estuda especificamente a assistência estudantil, sobre os vários aspectos, né? E aí a ideia é que a gente possa verificar as 10 ações, como elas estão sendo na prática, estão sendo trabalhadas na prática, para daí a gente conseguir trabalhar benchmark, trabalhar várias outras ações que podem ser implementadas nas diversas universidades aí, que a gente percebe que os problemas são muito parecidos ou até similares, e só que existe pouca comunicação e pouca discussão em rede, né? Que aí o que diferencia talvez é o maior ou menor grau do problema nas instituições. E aí a gente vem já com 2 dissertações defendidas em relação a essas investigações, e a gente percebeu que as ações que são menos utilizadas, recursos financeiros, o esporte está dentro de uma delas. E aí a gente tentou fazer o recorte pós-PNAS, que é 2010 para cá, olhando apenas aquilo que promovia uma inclusão ou uma assistência estudantil
baseada no esporte ou lazer. E aí a gente percebe que é uma carência, né? Ou quando a universidade está discutindo esporte de alto rendimento, e a maioria da literatura que discute esporte universitário é de alto rendimento, e não é o nosso interesse. A gente quer, e aí a Natália também tem um outro artigo que ela está discutindo, que é o processo de inclusão do universitário, ou o processo de inclusão através do esporte. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar, e aí a gente vê também que não é um programa que faz se tiver alguém ligado ao esporte, se tiver alguém da gestão que tem interesse em promover, mas não é como uma área prioritária como o decreto estabelece. Então, a gente quer... e aí a gente percebeu também que a pandemia elevou essas fragilidades, né, essa turbulência, e inclusive do aspecto digital também, que era uma das ações que menos se fazia nas universidades, e agora é a que mais faz a inclusão digital. Então, a gente espera, talvez, às vezes, o problema bater na porta para a gente se mexer. Então, a nossa ideia é antecipar um pouquinho em relação a esses aspectos. Sucesso na dissertação. E aí a Natália, como ela faz educação física, né, está fazendo outra faculdade, além da administração, ela faz educação física, a gente está puxando para o campo dela, né? Eu acho bem bacana essa interdisciplinaridade, né? A gente conseguir mesclar a nossa área de interesse com aquilo que a academia tem, aqueles gaps que a academia tem mostrado, enfim, né? Eu acho que isso enriquece muito o trabalho. Parabenizo aí o Renato e a Natália, não é isso? Pelo trabalho. Eu tenho certeza que vocês ainda vão conseguir boas publicações aí de impacto aí no futuro próximo. Bem bacana, gostei bastante. Obrigado. E aí a gente percebe mesmo que às vezes falta uma discussão do gestor. O gestor fala, é mais fácil eu justificar que eu vou dar uma alimentação, vou dar uma moradia, né, vou dar uma bolsa permanência, mas eu não dou uma bolsa esporte, não dou uma bolsa inclusão para o esporte, né? Porque como é que eu vou justificar? O cara vai ficar lá jogando bola, o cara vai ficar... Então, assim, a gente percebe o quanto isso ainda tem de fragilidade, tem de questões que precisam ser discutidas, né? E aí a gente, às vezes, precisa provar e correlacionar que isso promove um bem-estar, promove uma cabeça boa, né? Que isso vai futuramente desencadear num melhor desempenho, um melhor envolvimento, uma melhor participação. Então, assim, só que a gente às vezes não consegue isolar esses fatores para conseguir, né, em curto prazo, relacionar e provar para o gestor que isso é importante. Legal, muito obrigada. Eu queria fazer uma consideração, fiquei pensando aqui, como um dos resultados que vocês colocam, né, lá na apresentação, os artigos, geralmente, que estão olhando para permanência, estão falando mais de saúde mental, prevenção ao suicídio, é isso mesmo que eu tô me lembrando, né? E achei muito interessante isso que vocês trouxeram, porque realmente eu acho que no Brasil, especificamente, aí eu acho que é uma coisa cultural mesmo do nosso país, a gente não associa tanto essa cultura do esportista, né, da pessoa que pratica esportes com a pessoa que está estudando. Então, o jogador de futebol, às vezes, tem que largar o estudo para poder ser jogador, né? O atleta olímpico também tem muitas horas de dedicação. Então, eu vejo que elas são mutuamente exclusivas, né? E, enquanto isso, a gente vê nos filmes, a gente vê em um monte de lugar que, ao contrário, países como os Estados Unidos têm uma política forte, né, de permanência estudantil incentivada pelo próprio esporte, né? Então, se a pessoa não tem dinheiro para poder estudar, muitas vezes é através dessa bolsa de performance esportiva que a pessoa vai conseguir. Então, eu acho que é muito interessante a gente, inclusive, fica como sugestão,
inserir, de repente, esse aspecto cultural no debate, que eu acho que pode ser bem interessante, de saber essas diferenças, né, como que foi que isso surgiu nos Estados Unidos, por que foi, não só nos Estados Unidos, né, onde a gente tiver outros exemplos, aqui esse aqui me veio à cabeça agora. Mas acho que pode ser bem rico para a gente saber que existe ainda essa associação, nossa, muitas vezes, né? E aí eu também fiquei pensando que no resultado de vocês em relação à saúde mental, né, os artigos estão falando bastante de saúde mental, prevenção ao suicídio, etc., seria interessante linkar, né, a atividade física e lazer nessa leva, né? Então, acho que é muito interessante para a gente conseguir ter um espaço dentro das publicações, né? No sentido de, olha, vocês estão olhando para isso do ponto de vista mais de medicamentos, alopático, né? Nesse sentido de você tratar depois que já aconteceu, mas também existem várias iniciativas de prevenção à saúde mental, o esporte é uma delas. Então, acho muito legal que, de repente, vocês conseguem se inserir nessa discussão para conseguir mais publicações, enfim. Acho que é bem interessante. Fica aí a sugestão para vocês, de repente, colocarem isso no artigo para que ele apareça mais citado, inclusive nesse nicho das pessoas de saúde mental e tal, né? Se a gente não tiver mais considerações, também vou pedir licença para a gente ir para o próximo vídeo. Deixa eu só fazer mais um relato em relação ao que você comentou, Ana, que a gente percebe isso mesmo. E aí, quando a gente quer falar de esporte, porque assim, a gente está na universidade, a gente precisa de bolsa pesquisa, vem do CNPq. A gente vai trabalhar algum aspecto da saúde, pode ter uma conexão com o orçamento do Ministério da Saúde. Então, por que a gente também não pode ter uma conexão com o Ministério do Esporte, né, trabalhando o orçamento para promover essas ações para além da questão da destinação que eles têm em relação a isso? Mas a gente percebe também que é basicamente no que dá rendimento e previsibilidade. Então, assim, a gente não vê isso que e lógico, é uma coisa que vai fazer agora e vai aparecer talvez daqui 10 anos, 15 anos, né? Vai mudar o paradigma, mudar essa cultura. Então, e a gente espera muito o retorno rápido. Eu preciso provar por que eu investi aqui e ter um retorno de imediato. Então, a gente também tem essa problemática. Mas obrigado pelas considerações, Natália. Muito obrigada. Anotou aqui. E ela tem comentado também a questão de, só estuda esporte e drogas, esporte e consumo de medicamento, esporte e relaciona pouco com a ideia de prevenção mais ampla, né? Sim. Bom, a gente vai passar agora para o terceiro trabalho. Só um segundinho. Que é o Violence Against Women, Explaining the Existence of Pro-Women Institutions in Brazilian Municipalities. A gente está aguardando a apresentação da Mariana em inglês, né, Mariana? Não estou brincando. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Mariana. Eu sou doutoranda do programa. Mariana, desculpa mesmo te interromper. Eu estava brincando, tá? Mas a gente tem o vídeo aqui da sua apresentação, aí assim, se você quiser eu posso exibir o vídeo, ou você também pode apresentar o seu artigo se você se sentir mais confortável, tá bom? Tá, eu vou, na verdade, fazer uma breve introdução, contextualizar, e aí a gente pode colocar o vídeo. O vídeo, ele não é ele fugiu um pouquinho do padrão, ele não está com slides, enfim, né, ele é mais uma fala mesmo sobre o artigo. Então, ele é curtinho, por isso que eu acho que é legal também fazer uma contextualização um pouquinho antes do que é o artigo, né. Mas só para concluir, eu sou do programa aqui de pós-graduação da UNB, de Administração Pública, e esse artigo, ele na verdade, ele faz parte de um projeto de pesquisa maior, né, que a gente tem aqui no programa junto, em parceria com a Universidade de Indiana, onde a gente pesquisa com eles no programa lá de Public Affairs da Latinoamérica, as questões de municipalidades brasileiras. Então,
esse projeto, na verdade, ele vai pegar todas as municipalidades do Brasil e tentar entender a existência do que a gente chama de instituições pró-mulheres, né, que nada mais são do que serviços e dispositivos públicos que atuam em prol dos direitos das mulheres, mas não só isso, né, como dispositivos de enfrentamento, principalmente na questão da violência. Então, a gente vai, dentro desse projeto, tentar investigar de várias formas diferentes a existência dessas instituições, como que elas são implementadas, quando que elas seguem existindo, quando não, né, e por diante. Então, esse artigo, especificamente, ele cumpriu um papel bem específico de testar algumas teorias, para que a gente conseguisse, a partir delas, ir criando outros modelos de análise estatística, né? Ele é um artigo quantitativo, e a ideia dele foi testar 3 teorias diferentes, né, que eu vou explicar depois melhor no vídeo, mas é a escolha racional, a teoria feminista e a teoria de representação política. Então, a gente pegou um estado, que foi o estado de Minas Gerais, que hoje é um estado, um dos mais populosos, né, do Brasil, e também bem heterogêneo, assim, com cidades com características bem diferentes, assim. Então, para entender como que essas teorias, elas poderiam estar ou não relacionadas, né, e qual o efeito dessas teorias em relação à existência ou não dessas instituições para mulheres. Então, a partir disso, a gente tentou entender se essas teorias, elas, né, são mais baseadas em cidades onde tem mais violência, ou se tem questões de aspectos mais culturais, ou se, por exemplo, a existência de maior número de lideranças femininas na política que vão incidir, enfim. Então, foi esse teste que a gente quis fazer nesse artigo, para conseguir entender as causas, né, o porquê, como que funciona o que leva os municípios a criarem e a implementarem essas instituições. Então, basicamente, é isso. Acho que o vídeo vai explicar um pouquinho mais detalhadamente. Obrigada, Ana. Violência contra as mulheres, explicando a existência de instituições para mulheres nos municípios brasileiros. A violência contra a mulher pode ser definida como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em sofrimento físico, sexual ou mental para as mulheres, incluindo ameaças, coerção ou privação arbitrária de liberdade, seja no âmbito público ou privado. O Brasil convive com alto índice de violência contra as mulheres, conforme mostram dados nacionais e internacionais. Muitos municípios brasileiros adotaram, como estratégia de combate à violência, o apoio e incentivo à criação de instituições para mulheres. O presente estudo busca evidências que mostrem como os governos locais tomam decisões sobre como enfrentar o problema da violência contra as mulheres. A questão que motiva esta pesquisa pode ser colocada da seguinte forma: por que alguns municípios possuem instituições para mulheres e outros não? Com base nessa questão, o objetivo do estudo é testar fatores que influenciam a existência dessas instituições para mulheres nos municípios brasileiros. A fundamentação teórica testou 3 hipóteses de pesquisa, com diferentes teorias. A primeira hipótese baseou-se na teoria da escolha racional e diz que as instituições para mulheres são criadas em municípios que apresentam maiores índices de violência contra as mulheres. A segunda hipótese, baseada na teoria feminista, sustenta que a criação das instituições para mulheres depende das condições culturais, econômicas e sociais da população feminina local. E a terceira hipótese, baseada na teoria da representação política, defende que a representação política das mulheres nos governos locais influencia a existência de instituições para mulheres. Ou seja, o estudo se propôs a testar as 3 teorias diferentes para ver qual melhor se adequa na explicação da existência dessas instituições nos municípios brasileiros. Para testar as hipóteses, foi realizado, então, um estudo inferencial com dados secundários oficiais coletados em diferentes bases de dados governamentais, como o IBGE, o TSE e o DataSUS. Os dados referentes fazem referência a 853 municípios do estado de Minas Gerais. As variáveis dependentes da pesquisa são 8 instituições para mulheres diferentes e as variáveis independentes são 3 categorias conforme as hipóteses estabelecidas de pesquisa: violência contra as mulheres,
condições econômicas e sociais da mulher e representação política da mulher no município. Foram também oferecidas várias variáveis de controle. Nos resultados preliminares da pesquisa, parecem corroborar as hipóteses 1 e 2, indicando que a existência de instituições para mulheres nos municípios mineiros é influenciada pelo nível de violência e também pelas condições econômicas e sociais da população feminina. Ou seja, quanto mais violência, maior o número de instituições, e também elas estão correlacionadas com as condições sociais e econômicas da população feminina nos municípios. Por outro lado, os resultados não corroboraram com a hipótese 3, o que quer dizer que a representação política das mulheres nos municípios parece não ter um efeito sobre a existência das instituições para mulheres investigadas. Muito Só obrigada. para concluir, Ana, rapidinho, assim, o que isso quer dizer, né? Não quer dizer que a representação política feminina não tem nenhum efeito sobre as instituições, né? Na verdade, o que acontece é que esse efeito ele é a longo prazo, então ele é muito difícil da gente medir dentro de um processo de um modelo estatístico, né? Que é o que a gente hoje é o nosso, como é que eu vou dizer, é o que a gente está buscando achar, né? Criar um modelo, conseguir achar realmente um modelo que explique isso a partir dessa teoria. Porque, assim, as leis são muito complexas no Brasil, então a gente tem esse processo, assim, de uma construção, de articulação com o movimento social, enfim, com comitês dentro das assembleias, né, das câmeras de vereadores. Então, assim, é um processo um pouco mais complexo do que a gente consegue medir dentro dos números, né? Então, requer um pouco mais de profundidade. Então, isso é um pouco das conclusões que a gente chegou, assim, e das contribuições que a gente tem feito para conseguir, enfim, né, analisar um pouco dessas existências e o porquê delas. Então, só para concluir mesmo. Obrigada. Imagina, a gente tem 7 minutinhos agora para perguntas, considerações. Fiquem à vontade. Eu tenho uma curiosidade, Mariana. Assim, você falou que é da UNB, né? De Brasília. Eu queria saber por que, se teve algum motivo específico para escolher o estado de Minas, né? Enfim, você falou que é um estado bem populoso, né? De fato, mas foi esse o critério? Então, na verdade, o que acontece? Como eu disse, como ela é uma pesquisa que se propõe a pesquisar todas as municipalidades brasileiras, a gente foi fazendo alguns testes em alguns estados diferentes, né? Então, a gente fez um primeiro estudo só no Rio Grande do Sul. Na verdade, a gente fez 2 estudos no Rio Grande do Sul para testar a existência dessas instituições e aí fazer uma moderação, digamos, com a questão de raça, né? Ou seja, qual é a influência que tem, por exemplo, a questão da raça e etnia na existência dessas instituições nos estados, e assim a gente foi meio que pegando alguns estados para fazer comparativos. Então, a gente pegou primeiro o Rio Grande do Sul, agora a gente pegou Minas Gerais, depois a gente testou os 2, e agora a gente conseguiu ampliar para o Brasil todo. Então, basicamente, foi um recorte mesmo que a gente fez, e a gente tentou priorizar, mapear primeiro os estados com maior número de municípios e que a gente conseguisse clusterizar, que a gente conseguisse agrupar esses municípios por diversidades, assim, sabe? Então, municípios com grande diversidade, né, assim, bastante heterogêneos, assim. Então, basicamente, foi esses os motivos, foi esses os critérios de escolha da gente pegar esses municípios antes de conseguir fazer um mapeamento do Brasil todo, né? Então, enfim, foi só um recorte mesmo, assim. É um projeto bem desafiador, né? Pegar o Brasil Sim. inteiro dentro, A né, gente desse agora modelo matemático e tal, bem bacana. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Obrigada. A gente está exatamente nesse processo agora. A gente acabou de conseguir coletar tudo, porque na verdade são muitas variáveis, né? Assim, não sei se tiveram a oportunidade de ler o artigo, mas ele trabalha com bastante variáveis, assim. Então, foi bem desafiador, né? Várias pessoas envolvidas, assim. E agora é isso. Agora a gente está tentando pegar o que a gente já conseguiu construir dessas trajetórias desses artigos para conseguir ver o que a gente consegue criar de modelo mesmo, né? Principalmente causal, que é a nossa assim, principal questão, né? Tentar atribuir causalidade a essas perguntas que a gente se faz, né? No nosso projeto.
Temos 4 minutinhos ainda para perguntas e considerações. Eu vou fazer uma consideração, então, já que ninguém tem nenhuma outra pergunta por enquanto. Mas é importante mencionar também, e é uma coisa que eu acho que talvez no resumo ele não fique tão explícito, que mesmo as teorias colocando essas percepções, essas abordagens em quadradinhos, assim, em caixinhas, não quer dizer que uma também não explique um pouco da outra, né? Então, assim, quando a gente fala em teoria feminista, ela também vai ter um pouco da escolha racional, também vai ter um pouco da teoria política. Então, assim, é difícil a gente conseguir pensar numa teoria que não acabe usando e bebendo aspectos de outra, né? Então, foi mais realmente uma escolha de tentar entender quais eram as mais adequadas para a gente conseguir seguir e avançar, assim, nos estudos. Então, só para trazer mais essa consideração também. Mariana, eu fiquei pensando aqui com os meus botões, eu não sei se vocês chegaram a esbarrar com essa questão, mas eu lembro de um exemplo que utilizaram em aula de avaliação de políticas públicas, que falava sobre a relação entre policiamento e criminalidade. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Mas será que em lugares que tem mais polícia é mais seguro? Ou tem mais polícia naquele lugar porque ele é mais violento, né? Então, se fosse pouco violento, precisaria de menos polícia, né? Então, aí fica-se o ovo e a galinha, assim. E aí, eu olhando para o seu trabalho, eu fiquei pensando aqui comigo em relação a essa primeira hipótese, né, do lugares em que tem mais índices de violência contra a mulher são lugares onde teriam esse número maior de locais para atendê-las, né? E aí fiquei pensando aqui comigo, nossa, será que tem essa questão do ovo e a galinha também, né? Nos lugares onde não tem um índice, então a gente não vai ter, ou tem um índice menor, né? A gente não vai ter locais para assistência, mas em teoria locais onde existe uma taxa maior e já tem essas localidades para atendimento, em teoria né, deveria diminuir essa taxa. Então eu fiquei pensando, eu não tenho nada assim a falar sobre o seu artigo especificamente, até porque não é minha área de especialização, mas eu fiquei com isso na cabeça. Será que isso tem a ver? Será que isso não tem a ver? Então, enfim, fica a provocação aí se vocês descobrirem se isso realmente é um fator ou não, eu estou curiosíssima para saber. Na verdade, assim, eu acho que é um dilema que um estudo puramente quantitativo não tem como responder. Eu acho que essa seria assim, o que eu diria. Assim, acho que o Brasil é um país muito heterogêneo e tem contextos muito diferentes, né? Então, assim, tem várias coisas que atravessam, né? Assim, a questão de uma abordagem interseccional, por exemplo, poderia ajudar muito, né? Suportar muito as ideias. Por exemplo, a gente fez esse estudo lá no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, o que apareceu de resultado é que quando tem delegacias, quando existem delegacias especializadas para atendimento de mulheres em situação de violência, em municípios que têm uma população maior de pessoas negras, esses registros eles diminuem. O que, na verdade, isso é uma contradição muito grande, né? Porque o que a gente pensa se tem mais delegacia, tem mais registro de ocorrência, né? É uma possibilidade de acolher as pessoas. Só que quando isso é atravessado pela questão de raça, não é o que os números mostram, né? Mostra que, na verdade, isso diminui. Então, assim, é muito complexo a gente conseguir né, associar puramente. Eu acho que a teoria ela não dá conta, pelo menos assim, ela pode ter um grau de associação, mas ela não dá conta, né? A gente tem municípios, por exemplo, que tem um índice de violência maior porque eles são extremamente grandes e outros porque são extremamente precarizados, né? Tem os números super, assim, taxas, né, índices de pobreza e tal, muito, muito acentuados. Então, isso vai... né, a gente não consegue, assim, correlacionar, acho que diretamente, a gente precisa, na verdade, olhar para essas realidades, entender o que está associado e aí aprofundar com estudos qualitativos, assim. Porque realmente não tem uma regra, eu acho que a gente não...
eu pelo menos não arriscaria dizer que no Brasil a gente teria uma regra sobre esse ponto, sabe, Ana? Eu acho que não, eu acho que a gente tem realidades muito diferentes, mas sim, eu acho que existe uma tendência muito grande de municípios onde tem um alto índice de criminalidade, eles terem mais registros de violência e acabarem tendo mais instituições para mulheres, mas eu acho que ainda o que mais influencia é o tamanho do município, e o que os estudos têm mostrado é tamanho de município e, assim, a riqueza dos municípios. Municípios que têm dinheiro, PIB alto, média de renda alta, esses municípios acabam tendo mais condições de recurso mesmo, assim, mais repasse de recurso, e aí isso influencia totalmente na existência dessas instituições. E a questão de agenda política, por isso que eu digo que, assim, meu interesse agora é tentar aprofundar nessa parte mais de capacidades estatais para tentar entender níveis, né? Não colocar a pergunta mais no sim ou não, mas tentar entender o que ativa, o que desativa, por quê, como que essas capacidades funcionam, porque eu acho que talvez isso dê mais conta de responder esses anseios que a gente tem vivido do que, de fato, o sim ou não, essas caixinhas mais duras, assim. Sim. Obrigada, Mariana. Parabéns pelo artigo mais uma vez. A gente vai passar para o último, mas não menos importante. Gestão da qualidade de serviços públicos, uma aplicação do modelo cervical, não sei se é assim que se diz, no estado do Piauí. Vou compartilhar aqui com vocês. Gestão da qualidade de serviços públicos, uma aplicação do modelo cervical no estado do Piauí. Trabalho produzido por Elvia Florencio, Liliane Araújo, Evangelina da Silva e por mim, Laisiana Maria. Como problema, identificamos a necessidade de estudos acerca da qualidade de serviços para o setor público, inclusive porque a Constituição de 1988 formalizou a participação do cidadão no controle dos serviços públicos, em especial quanto ao quesito qualidade. Buscamos responder questões como os usuários avaliam os serviços públicos no Piauí e se suas expectativas têm sido superadas. Nosso objetivo principal é avaliar a gestão da qualidade dos serviços públicos prestados no estado do Piauí por meio do modelo cervical. Nos estudos, conseguimos identificar várias pesquisas, né, e teorias que avançaram acerca desse tema, qualidade do serviço. Podemos destacar o controle estatístico do processo, o CEP, o ciclo PDCA, a própria gestão da qualidade total, tem o modelo cervical, né, que é o que a gente adotou nessa pesquisa. E mais recente, a gente consegue também identificar a teoria LDS, Lógica Dominante de Serviços. O modelo cervical de Parasuraman, Zeitman e Berry é um instrumento de mensuração da qualidade de serviço, percebida pelo consumidor. É pioneiro em definir critérios de avaliação da qualidade. É feito em 2 etapas, uma etapa prévia, a expectativa, e uma etapa posterior do serviço, a percepção. A diferença entre a percepção e a expectativa trata-se do gap, sendo que quando esses gaps são negativos, significa a insatisfação do serviço. No caso, a cervical, ela avalia algumas dimensões, no total de 5, que no caso é a segurança, a confiabilidade, a responsabilidade, a empatia e os aspectos tangíveis ou tangibilidade. Os resultados colhidos a partir da aplicação do modelo cervical podem ser utilizados na gestão estratégica para identificar pontos fortes e fracos da organização, ao tempo que a aplicabilidade desse modelo deve ser adaptado com base nos ramos do serviço em que se deseja fazer avaliação. No Brasil, por exemplo, identificamos que esse modelo é adotado no setor educacional, no setor turístico e também nos museus. Esta pesquisa descritiva, exploratória, quantitativa, em que foram analisados diversos segmentos públicos dos âmbitos municipal, estadual, federal, de várias áreas de atuação, educação, saúde, segurança, abastecimento de água, correios, em 17 municípios do Piauí, em que foram aplicados 804 questionários, sendo 4 deles excluídos por estarem incompletos.
O questionário era composto por duas partes. Uma parte do perfil da pessoa, gênero, idade, escolaridade, profissão, e a segunda parte com os itens de avaliação para identificar a expectativa e percepção do serviço prestado no órgão público. No caso, cada dimensão ela foi avaliada adotando a escala Likert de 5 pontos. No caso da expectativa, a escala seguia de sem importância até extremamente importante, e a percepção da opção ruim até excelente. Foi feita a tabulação e o processamento dos dados no software SPSS, versão 23, e ainda aplicadas técnicas estatísticas, a análise descritiva e a estatística inferencial. Ainda efetuou-se o teste alfa de Combrat para analisar a confiabilidade interna, né, dos resultados. Neste slide, a gente expõe o resultado da pesquisa com base no perfil da amostra, em que a gente identifica que a maioria do sexo feminino, que a maioria dos usuários, cerca de 75%, tem idade inferior a 45 anos de idade, que apenas 2% dos usuários dos serviços públicos são analfabetos e que são feitos atendimentos a usuários diversos, né, com base na sua profissão. Após os dados tabulados e processados, realizou-se a comparação das médias das variáveis sociodemográficas entre os respondentes, por meio do teste de hipótese, né, em que comparou-se os grupos do gênero homem e mulher a partir das variáveis cidade, esfera, segmento, idade, escolaridade e profissão. Os resultados também, com base no teste T, demonstraram uma diferença estatisticamente significativa entre as variáveis idade e profissão em relação ao gênero. Em resumo ao perfil da amostra, as mulheres possuem faixa etária entre 36 a 45 anos e estão empregadas no setor privado ou organizações de capital misto. Já os homens estão empregados, na maioria, no setor público e possuem idade entre 26 a 35 anos. Nesta tabela 2 em tela, percebe-se o coeficiente de alfa Combrat, em que todas as dimensões ladas superiores a 0,7, demonstrando que os dados coletados são satisfatórios. Neste slide, consta a tabela com o valor médio do desempenho das expectativas em relação aos serviços e seus gaps. Podemos observar que todos os gaps foram negativos, demonstrando que os serviços não estão alcançando as expectativas, portanto, não estão satisfazendo aos usuários. Diante dos resultados expostos na tabela 1, é evidente a necessidade dos gestores em terem que implementar os serviços. Inclusive, neste quadro, foi feita a classificação por ordem crescente das dimensões que requerem maior atenção e prioridade pelos gestores, que no caso são a tangibilidade, a empatia e a responsabilidade. Inclusive, merecem estudos futuros, né, mostrando essa relação entre as dimensões com maior insatisfação e os efeitos, né, ocasionados pela burocracia do serviço público e as questões ligadas à estabilidade do servidor público. É possível perceber que os órgãos municipais têm baixa capacidade de satisfazer as expectativas dos usuários e os órgãos federais são os que tiveram melhores resultados. Conclui-se que o modelo ServiQual pode ser utilizado no serviço público para mensurar a qualidade no serviço, devido aos gaps negativos, há uma baixa potencialidade dos órgãos públicos no Piauí de surpreender e satisfazer os usuários, principalmente os órgãos municipais e estaduais que devem dar maior atenção para a melhoria nos serviços. Esse estudo pode ser utilizado para planos e metas institucionais na gestão estratégica dos gestores, ao tempo que devem ser priorizados as dimensões de tangibilidade, empatia e responsabilidade. E, finalmente, esses resultados devem colaborar para outras pesquisas, né, acadêmicas no ramo e também como fonte de informações para o funcionalismo público e demais profissionais que se interessarem pelo tema. Agradeço a todos e deixo para vocês a sugestão das referências adotadas nessa pesquisa.
Muito obrigada pela apresentação aos autores. Temos agora 8 minutos para perguntas, considerações. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, está bem audível. Boa tarde. Boa tarde. Estamos te ouvindo, Laísa. Sim. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Inclusive, me sentindo até um pouco, como eu posso dizer assim, pelo gabarito, né, das apresentações aqui, então, e eu inexperiente, então, bate um nervosismo. Obrigada pela orientadora estar presente, que realmente traz uma tranquilidade e segurança na hora de apresentar o trabalho, discutir um pouco mais do trabalho. Então, essa questão da qualidade dos serviços é algo que é imperioso, né? Cada vez mais as pessoas estão exigentes no nível de atendimento ao público. Isso muito voltado pela própria questão do setor privado, né, que tem potencializado e inovado bastante na forma de prestar o serviço focado realmente na satisfação do consumidor. O serviço público, a gente não vê esse avanço, né, no mesmo ritmo em que ainda percebe-se grandes reclamações por parte do atendimento no serviço público, que não gera não gera a satisfação e também muitas vezes não consegue atender a contento o atendimento que é esperado por aquele usuário. Então, desta forma, há uma grande necessidade, né, de se investir nos profissionais do serviço público, nos servidores, de forma que o serviço ele seja entregue para o usuário como se o usuário, aquele cidadão, fosse de fato um cliente, um consumidor, em que está lá e foi atrás do serviço para o pleno atendimento ou mesmo a solução, né, de uma determinada demanda pública, né? Existe essa defasagem, né? A gente percebeu nos estudos que a questão da tangibilidade, que são podem ser as infraestruturas de um determinado órgão, né? Não satisfazem a contento, ou estão com baixa performance, ou não têm a qualidade esperada necessária. E isso, né? Essa expectativa desse usuário vai muito porque ele utiliza bastante as organizações privadas, que oferecem um conforto, oferecem um status, e demonstra aquela preocupação de fato, atender a pessoa da melhor forma possível. Então, a gente viu que tem essas lacunas, né, na hora do serviço público em entregar os seus serviços, né? O outro aspecto que a gente percebeu, que de fato é de grande reclamação, essa empatia, esse envolvimento do servidor em, de fato, em se apoiar e reconhecer a necessidade daquele usuário, né? De forma que ele consiga prestar o atendimento focado em resolver, muitas vezes, pode ser percebidas situações sociais daquela pessoa, né? E pode tornar aquele atendimento mais confortável, mais humano, né? A gente percebe algumas reclamações, por exemplo, na área de saúde, onde se questiona demora, a falta do profissional no horário agendado, questão de falta de documento ou de sistema, que são fatores que devem ser considerados por qualquer gestor na hora, né, de estabelecer os seus planos estratégicos. Então, como há uma deficiência, né, e há poucos estudos em relação a essa verificação de insatisfação dos usuários, acaba que alguns investimentos feitos na gestão pública
ainda não estão satisfazendo, de fato, os anseios da população, né? Os anseios do cidadão. E esse trabalho traz esse olhar, essa necessidade de conscientizar, principalmente a gestão pública, né, o gestor superior, de forma a traçar nas suas metas indicadores, né, que possam ser melhorados a fim de que se alcance uma satisfação mais aceitável, né, ou que satisfaça de fato ou resolva algum empecilho, né, alguma lacuna identificada nesse atendimento ao cliente, né, que no caso é o usuário cidadão. Laisiana, obrigada. A gente tem mais 2 minutinhos e meio para considerações e perguntas sobre esse artigo, e aí eu vou convidar depois a gente a fazer um debate geral, pode ser? Sim. Eu queria só fazer uma observação breve, né? Esse artigo, eu acho que o Renato queria falar alguma coisa, mas seu microfone estava mudo, Renato. Eu vou falar aqui brevemente, né? Esse artigo foi resultado da iniciação científica da Laisiana, né? Laisiana é aluna de graduação do curso de Administração Pública na modalidade à distância da Universidade Federal do Piauí, né? Ela, na verdade, ela já é formada em administração e agora está na segunda graduação, né? E também é funcionária pública, né? Servidora pública numa instituição federal, né? Na federal porque foi a universidade que saiu de dentro da UFP, né? Que a gente chama UFDPA. Isso, é o UFDPA. Né? Delta do Parnaíba. Delta do Parnaíba, isso. Então, fica numa cidade no litoral do estado do Piauí. E, assim, eu achei bem bacana que, às vezes, a gente pega os artigos de iniciação científica dos nossos alunos e engavetam, né? Então, eu achei muito bacana o resultado que a gente chegou, né, com esse CV da Laisiana. E, assim, a gente conseguiu publicar aqui, a gente pretende, né, escutar algumas sugestões de melhoria para que, de repente, a gente possa submeter para uma revista, né? Então, desde já eu agradeço aí as considerações, quem puder agregar. Parabéns, Laisiana, parabéns, professora Elvia. Eu queria fazer uma pergunta no sentido, assim, na concepção de vocês, na execução do trabalho para analisar, vocês consideram que a ServiQual é a melhor escala para se mensurar a qualidade do serviço público? Ou podemos usar o termo a que tem para hoje? Eu diria que é a que tem para hoje. Sabe, que a gente buscou dentro... Na verdade, a coleta desses dados não foi feita pela Laisiana, né? Esses dados foram coletados na disciplina de gestão da qualidade, que eu ministrei como é uma disciplina de EAD. Então, lá na UFP, nesse curso, nós tínhamos 7 polos na época, né? Então, dentro de cada polo, os alunos se dividiram em grupos e coletaram os dados, né? Então, era uma disciplina que eu fiz, né, um trabalho de teor bem prático para eles aprenderem a coletar dados, a tabular dados, a fazer uma análise meio quantitativa, né, um tratamento quantitativo desses dados e tal e tal. E ao final dessa disciplina eu pensei, não, eu tenho um banco de dados aqui, porque muitos alunos, apesar de estarem do Polo C naquela cidade, coletaram dados em outras cidades, né, porque, assim, a EAD tem essa característica, né, então eu viajo para aquele polo que é mais próximo da minha cidade, mas os trabalhos eu faço na minha cidade. Então, por isso que a gente conseguiu um total de 17 cidades, né, dentro dessa pesquisa, né? Então, eu percebi que a gente conseguiu um banco de dados muito bom. Aí eu resolvi fazer um projetinho de CV. E submeti, tá um pouco escuro aqui, submeti para a instituição, né, no edital de projeto de pesquisa, e foi aceito, né? Então, esse banco de dados, né, ele não foi coletado pela Laisiana. Assim, a gente pegou a escala ServiQual porque era a que estava dentro do cronograma, né,
do programa do PENAP, eu não sei, eu acho que vocês devem conhecer, né? O programa de administração pública do governo federal. Então, era o que estava contemplado naquela apostila. Mas eu não sei se colocar esse tipo de justificativa em um artigo, eu creio que não vai agregar muito, entendeu? Então, realmente, a gente precisaria pensar numa justificativa mais plausível com o porquê que a gente escolheu esse modelo para tal, né? Então, eu falo isso porque a gente já fez uma pesquisa de avaliação da satisfação do usuário no hospital universitário, e aí a gente tentou construir o próprio modelo, né, mas sem validação estatística, sem nada, e aí ele foi apresentado, né, na APG, quando foi ele ganhou o Fast Track com a revista, quando foi para a revista, eles perguntaram, por que vocês não usaram, eles citaram 2 escalas, né, a Cervical e tem outra lá. Hã? A Likert? Não, as escalas para responder, né, não a Sim. intensidade. E aí a segunda eu não lembro, e aí a gente precisou fazer uma defesa, por que o nosso modelo, ou por que o outro modelo não, então talvez fazer uma reflexão, e não tem, naquela época eu sei que não tinha nenhuma escala para medir a qualidade do serviço público, numa época que estava o Programa Nacional de Avaliação, tanto de serviço de saúde, serviço de educação, estava bem em voga no governo federal, mas não tinha uma escala própria para fazer essa mensuração. Então, talvez usar esses artifícios aí para não qualificar um pouco mais a justificativa, né? E se eu tivesse estudado, talvez usado a Cervical, eu não teria, nem tivesse criticado a gente, né? Ah, bacana, professor, obrigada. Nós temos ainda 9 minutinhos aqui na nossa sessão. Eu gostaria de convidar a todos e a todas para, caso alguém queira fazer algum comentário geral, alguma pergunta, alguma colocação para debater os artigos como um todo, as temáticas como um todo, enfim, fica aqui agora o espaço para a gente nesses próximos 8 minutinhos. Eu queria fazer um comentário até em resposta ao trabalho anterior, né? A Laisiana apresentou como a ex-aluna de C, agora graduada, parabéns, né? Como é interessante, né? No SEMEAD a gente tem uma característica bem particular, e ontem, numa sessão que eu estava mediando, isso ocorreu também, que a gente tinha trabalhos de C, de mestrado profissional e de doutorado. Então, assim, como é diverso e, ao mesmo tempo, são trabalhos de muita qualidade, né? São trabalhos com rigor metodológico, com seriedade, tudo. E esse espaço acaba tornando, né, a possibilidade da gente discutir mais democrática e, ao mesmo tempo, a gente aprende com todos, né? Então, parabenizar a todos. E como os temas estão diversos nessa sessão, né? Os temas estão bem diferentes um do outro. Até ontem a gente discutiu um pouquinho mais de escalas de mensuração, de gestão, de avaliação de sucesso de projetos em instituições públicas. Talvez o da Laisiana teria ficado até mais bem encaixado ali naquele contexto, né? Mas que tem aí algumas discussões interessantes. Depois te convido a dar uma olhada nos artigos da Sueli e do Breno, que trabalhou a CGU, né, que de repente podem ser trabalhos interessantes que foram na sessão de ontem, das 16h, na sala A6, uma coisa assim, mas é da área de APB também, né, que talvez tenha aí algumas referências que vocês possam utilizar. E é isso, acho que parabéns para todo mundo. Eu quero parabenizar também o SEMEAD aí na pessoa da Ana Luísa, da Mirna, de quem trabalhou aí mais ativamente
no evento, né? Um evento realmente muito... que a gente vê muita seriedade, muito organizado. Eu estava conversando, passei por uma sessão Sapiens ontem com o professor Flávio, da USP, né? Eu estava comentando com ele, professor, Semeage está botando a Enopad no chinelo. Então, e olha que o Enopad é um congresso que tem muito mais recurso, enfim, né? Uma abrangência maior, mas Semeade realmente a cada ano tem se aperfeiçoado e conta com a equipe de profissionais fantásticos, né? Então, só tem a ganhar a gente conseguir aprovar um trabalho e aproveitar os mini-cursos, né, tudo do congresso. A gente só tem a ganhar. Realmente, esse network é muito bacana, né? Então, parabéns aí a toda a organização do evento. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Nina e Elvia. Eu aproveito aqui, Elvia, só para costurar, você falou de networking, aí eu coloquei aqui no chat agora o link para a sessão de networking, então caso vocês queiram entrar para dar um oi para as outras pessoas, conversar sobre outros pontos, fiquem à vontade. Se a gente não tiver mais considerações, eu gostaria aqui de agradecer, então, a apresentação de todos vocês. Eu acho que são temas muito interessantes. Eu acho que todos eles têm um potencial grande da gente influenciar, né, não só a nossa literatura acadêmica, a nossa prática acadêmica, mas também, como eu tinha comentado, o trabalho que a Mirna e o Rodrigo estão aqui representando, que tem muito essa potencialidade de como a gente realmente influencia, no final das contas, né, a criação de políticas públicas, a modificação, enfim, qualquer coisa que a gente possa fazer para o melhor das nossas áreas, né, que são múltiplas, e a gente tem muita coisa aí pela frente para poder fazer em várias frentes diferentes. Então, eu agradeço demais pelo tempo de vocês. E muito prazer, a gente se encontra nessas caminhadas acadêmicas por aí. Então, gente, muito prazer, parabéns. Parabéns, foi um ótimo evento. Tchau, tchau, sucesso, gente. Tchau. Renato, você está tentando se desmutar? Não, eu estava tentando tirar uma captura da tela. Ah, tá bom. Não deu tempo. Tava nessa e tava moderando outra ali, tá difícil essa Eita. Essa dupla vida aí. Mas beleza, obrigado, Ana. Imagina, Renato. Tchau, tchau. Bom Tchau. feriado. Bom, vocês também.